Você está desembarcando no Trapiche Podcast. Seja bem-vindo a um papo interessante com um convidado relevante. Hoje a minha passageira é a minha grande amiga Andréia Siqueira. Andréia, seja bem-vinda ao meu humilde podcast. Obrigada, Tonico. Abraço para você, abraço aí aos internautas. Sucesso! Eu tenho certeza aí que talento você tem. E hoje a internet é esse universo aí aberto, né, a novas descobertas e oportunidades. Galera, o projeto Trapiche Podcast é possível por causa de apoios de empresas e parceiros como o provedor Clique Fácil, um dos maiores e mais bem estruturados do sudoeste do Pará, tendo uma internet de alta velocidade e com certeza que cabe no seu bolso. Então, se você está vindo para o sudoeste do Pará ou já mora no sudoeste do Pará e quer uma internet de qualidade, procure o provedor Clique Fácil, mais rápido e mais fácil. E você que está chegando ou mora em Itaituba e quer uma opção de comida deliciosa, procure o Doris Restaurante. O Doris Restaurante é um restaurante que serve de segunda a sábado um almoço delicioso que no seu cardápio tem disponível frango, carne, porco, peixe, sempre com um molhozinho diferente. E se você quiser um buffet para o seu evento, é só procurar também o Doris Restaurante. Todos os nossos apoiadores estarão com links descritos nesse podcast. Pois é, André, eu não te apresentei a tua profissão especificamente porque eu tenho uma dúvida. Você tem tantas coisas que você faz. Quando você vai preencher um documento oficial que pergunta lá a sua profissão, o que é que tu coloca? Geralmente, Tonico, eu coloco funcionária pública, né? Eu sou concursada da prefeitura desde 99. E geralmente, para ser mais prático, né, eu coloco funcionária pública. Às vezes eu coloco repórter, né? Mas o fato é que a gente é funcionária pública, repórter, cerimonialista e eu não fujo da raia. Então, de repente, começou a surgir alguns convites aí para fazer mídia social, né? Alguns comerciais e a gente faz também. Você é uma mulher da comunicação. Eu acho que tem tudo a ver e as pessoas procuram. E hoje eu prezo muito por atendimento. Então, de repente, chega um empresário que ele tem aí uma vida totalmente ocupada, corrida. Aí o cara me procura para solucionar um problema para ele, né, para fazer um anúncio. E aí eu penso assim, ao invés de perder tempo explicando, olha, eu não faço isso, quem faz isso é fulano, eu consigo resolver o problema dele, eu resolvo e ganho dinheiro. Eu no meu caso, assim, eu procurei uma palavra, uma profissão que acaba resumindo tudo, que é publicidade, né? Publicidade. Então, publicidade abrange tudo. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, eu especifico, né? Eu trabalho com marketing, edição de vídeo, fotografia, design gráfico, ilustração, que tudo tá ali abrangendo. André, você sendo uma mulher da comunicação e também recentemente, né, virou blogueira, né? Qual o termo que tu gosta? Influencer ou blogueira? Na verdade, não sei bem te dizer isso, né? Hoje Itaituba, ela tem alguns influencers, ela tem influencers, digamos assim, de linha de frente, né? Pessoas que realmente assumiram como profissão, como modo de vida. E na verdade esse não é o meu principal meio de vida, então pode chamar aí de blogueirinha. Vamos lá, então assim, tu vem da televisão, do analógico, e agora tem essa questão da galera que tá influencer, blogueiro nosso tempo era outra coisa. E aí assim, você tem uma prática que você vem da televisão, você vem do analógico, da apresentação, então isso você tem uma vantagem à frente dos outros. Né? Mas aí, como é que tu vê esse mercado assim? Porque hoje a internet tem um diferencial que é o seguinte, você consegue ter rapidamente um retorno, números, cliques, curtidas. Verdade. Como é que tu vê esse mercado? Essa loucura que é a internet hoje? Então, o mundo, ele tá mais acelerado, né? Isso aqui, o celular deixou a gente ligado em tempo real e todo mundo tem que acompanhar essa velocidade, né? Ou pelo menos o mundo nos dá essa pressão. Aí cada um vai ter ali o seu time para dizer, não, agora é hora de descanso. Mas o fato é que a internet, ela colocou a gente nessa velocidade, né? E eu acredito que eu penso que todo mundo tem que, em suas profissões, tem que estar se atualizando, né? E eu não senti nenhuma dificuldade para me atualizar. Então a gente vem na TV, a televisão tem, a TV aberta tem o seu percentual ainda
de público. Aqui em Itaituba é 70% televisão ainda e 30% estão ali entre as outras mídias, né, de rádio, de internet. Porém, a gente não pode, nem nós que trabalhamos com comunicação, nem o empresariado ou qualquer pessoa hoje que vive do comércio, acredito que sejam praticamente todos, né, ou um grande percentual, a gente não pode relegar isso, a gente não pode esconder ou não querer enxergar essa informação. Todos precisam hoje. Então a internet ela é uma ferramenta essencial, poderosa, e os meios de comunicação de massa estão agregando ela. Hoje toda emissora tem o seu portal de notícias online também, então é uma realidade que a gente vai ter que continuar se adequando, porque ela está em constante movimento e mudança. Hoje tu apresenta um programa, né, de entretenimento no final de semana. A TV aberta, obviamente, como eu trabalho em publicidade, eu tenho que chegar com o cliente e dizer assim, olha, ainda tem, você quer anunciar, tem isso, assim, assim, assado. É difícil ainda manter o patrocínio, porque hoje é mais prático, né, para algumas empresas contratar um influencer, contratar um serviço digital, do que anunciar na TV. Você acredita, você falou de 70%, esse 70% se refere ao quê? Especificamente a público? A público, a audiência, né? Eu estou falando do mercado de Itaituba, né? É cidade do interior, né? Itaituba ainda é 70%, e a gente tem dados, né, sólidos para basear isso. E um outro dado que é muito simples de enxergar são a quantidade de anunciantes que a emissora tem, a emissora a qual eu trabalho, a TV Tapajoara tem. Isso é muito fácil de ver. E um desses fatores que se dá é a constância, a credibilidade, né? O sucesso tem a ver com constância. O principal telejornal da TV que eu trabalho hoje, ele está há 28 anos ininterruptos no ar, sem feriado, com o mesmo apresentador. Então é uma constância muito grande, é um peso, e isso reflete em sucesso, na credibilidade que a emissora também trabalhou. Então isso é uma referência. Então hoje a emissora ela não tem essa dificuldade, graças a Deus. Porém, ela vê que o mercado está mudando e ela está se adequando, né? No entanto, a gente não pode renegar, como eu falei, a gente não pode desconhecer essa questão da internet, do que ela cresceu, do que ela representa. É tanto que, como eu falei anteriormente, os meios de comunicação estão se adequando, criando seus portais. A TV Tapajoara vai lançar agora em abril o T7, também um portal de informações, então está todo mundo se adequando. Hoje a gente não tem dificuldade, né? E um outro detalhe relevante, importante que eu poderia citar, também baseado aqui na nossa cidade, quando surge uma dúvida do itaitubense de uma notícia na rede social, ele espera para ver na TV. A questão da TV, voltando a falar para... E quanto a apresentadora, tu acha que nessa porcentagem cabe aí, a Andréa Siqueira, assim, quanto ela tem uma relevância a estar na frente daquele programa assim? Olha, do fim de semana, não sei, é muito difícil falar de si, né? Mas a gente tem um retorno que nos dá, assim, um sentimento de gratidão, e também alguns dados que, ao mesmo tempo, eles nos dão base para saber como que a gente está de audiência. Por exemplo, através de fotos que a gente recebe de telespectadores, cerca de 200, 300 todo sábado, e mensagens e ligações, a gente tem uma base do público que está diretamente ligado conosco. E também como as notícias, o que sai no programa repercute. Por exemplo, o programa ele não começou, o fim de semana ele não começou sendo musical. Porém, como a gente começou a levar alguns cantores, né, para dar ali aquele tom de variedade, começaram muitos outros cantores nos procurar. E hoje o programa continua sendo uma porta aberta para talentos da música local e até de artistas que vêm fazer shows na cidade. Isso nos dá uma referência muito grande. E um fato interessante é que desde lá atrás, de 20 anos atrás, com o fim de semana, eu nunca trabalhei para o público infantil e a gente não descobriu a fórmula ainda de por que o programa ele tem uma audiência infantil muito grande.
né? De mulheres, donas de casa, desde o início a gente tem esse público. E um fato que nos surpreendeu e que também a gente começou a cativar, no início do programa, 2 anos atrás, dessa nova fase, não tinha quase interação com o público masculino, era só infanto-juvenil e feminino. E aí eu falei, poxa, eu não tenho público masculino. E aí, de repente, no andar da carruagem, né, dos programas, começou a chegar algumas fotos e mensagens do público masculino. E aí eu falei, olha, falava pro editor, isso aqui não pode deixar de sair, cara, tu tem que colocar. E aí a gente vê essa participação do público masculino aumentando. Ou seja, hoje a gente tem uma base para dizer que nós temos um público masculino, feminino, incluindo dona de casa e infanto-juvenil. Isso pra gente é ótimo. Mas, André, eu lembro que nós já conversamos muito sobre isso, que lá, quando tu começou lá atrás, assim, da gente fazer comercial na rua e de crianças te pararem fazer, e assim, mantidas as proporções de uma cidade como a nossa, 100 mil habitantes, né, ter uma pessoa que está no meio de comunicação e ter uma famosidade entre crianças, né, era uma coisa que eu fiquei assim, nossa, André, se querer assim, acho que talvez vem de lá a questão de crianças e principalmente meninas verem uma jovem, uma mulher, né, na TV, né, que fala bem, que se destaca. Então, acho que muito assim aquela questão de se identificar, poxa, né, porque tu não faz estilo, você é muito alegre, você é um descontraído, mas você nunca foi um programa infantil. Né? Então, talvez eu acho que elas se identificam, né? Acho que talvez muitas vezes assim, pô, eu acho legal o André, eu gosto daquele jeito ali. Acho que talvez, de alguma forma, né, se inspirar, poxa, é daqui da nossa cidade e faz um trabalho e, de repente, pensar, eu posso ser igual. Assim como um dia eu já olhei para o Mauro Torres e pensei, poxa, legal trabalhar na TV. E depois trabalhar ao lado dele, né? Mas convenhamos também, né, André, que quando tu começou, né, eu não é coisa de fã nem de amigo, não. Mas você fez um trabalho diferencial. E assim, quem era a tua referência quando tu começou? Olha, eu só gostava do Fleury Colares e do Mauro Torres, que eu gosto até hoje, né? Eu não sei te dizer, não é uma coisa que eu pensei, que eu busquei, aconteceu, né? E eu só abracei. E na verdade, como eu era muito, digamos assim, espivitada, talvez criativa, né? Foi uma veia, um espaço para me expressar essa energia da juventude, da adolescência, da criatividade. Ao mesmo tempo que eu tinha uma responsabilidade, né? A TV, ela abriu esse espaço também, dando um direcionamento. Mas ela abriu esse espaço para mim criar, ela me deixou livre para mim criar. Mas foi desafiador, porque não tinha ninguém. Naquela época, pelo menos lá na TV, não tinha nenhuma mulher que eu pudesse me inspirar, que pudesse me dizer, olha, Andréia, assim fica melhor, usa tal roupa. Eu fui aprendendo no dia a dia com a prática. Mas tu lembra, assim, um momento assim que tu disse assim, eu quero trabalhar com comunicação? Não. Foi natural, foi Fluiu. Foi um caminho. Fluiu, apareceu, foi uma oportunidade de trabalho, né? Desde cedo, desde os 12 anos eu trabalhava na escola da minha tia, ajudava ela, então eu já tinha um relacionamento com o público, né? Faltava algum professor, eu ficava lá na sala ajudando até ele chegava atrasado, ou eu ajudava algumas professoras. Então a gente, desde cedo, a escola Mickey me ensinou a ter esse relacionamento com o público, a atender pessoas. Então acho que começou daí. E eu sempre gostei de interação, então, e o que colocavam na minha cabeça, pelo menos os meus avós, a minha família, todo mundo tem que trabalhar, é natural trabalhar. Então surgiu uma oportunidade, eu abracei. O fato é que eu gostei e continuei. E André, nós temos um amigo em comum que começou aqui, foi para a capital, né, teve um grande reconhecimento no trabalho dele como apresentador e chegou a governador. E assim, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que eu conheço do meio de comunicação. Tu nunca pensou em sair daqui, procurar capital, tentar crescer a mais dentro na área de comunicação? Não. Eu pensei um período em cursar jornalismo em Santarém, né, para ampliar o que a gente já tem de conhecimento empírico, conhecimento prático.
E aí agora até me matriculei, que chegou aqui em Itaituba, né? Então a gente vai fazer aqui, mas eu não penso, eu penso em crescer aqui, né? Eu gosto muito de Itaituba, a questão da cidade grande ela não me seduz, a não ser para viajar, para tirar férias, mas o movimento da cidade grande, a loucura, a própria violência pela quantidade de pessoas nunca me seduziu, né? Me seduz viajar, me seduz curtir, né? Mas eu prefiro crescer na minha cidade, ver como Itaituba tem crescido nos últimos anos, acompanhar, ser uma referência aqui na região. Eu prefiro isso e estar sempre se qualificando, buscando fazer algumas viagens, como eu já fiz, fazer alguns trabalhos fora. Eu tive aí uma oportunidade, até agradeço ao Juarez por 2 vezes ter ido participar de um evento da Uruminas, em São Paulo. Tive a oportunidade até de fazer o cerimonial do evento deles. Então, isso eu gosto, mas sair de Itaituba nunca foi o meu pensamento. É uma opção, né? Eu passei 9 anos em Belém, né? Tive filha e acabei concordando com a mãe dela e vindo para cá por uma questão de segurança, uma questão de capital é bom, tem muitas vantagens lá, mas a gente acaba optando. E eu acho que hoje você pode ter o seu mundo aqui, sua profissão, seu trabalho, e vai curtir. Claro, e eu, tipo assim, eu adoro, amo muito esse clima de Itaituba, né? Se eu pegar do final da Hugo de Mendonça até o início, ou do início ao final, eu vou cumprimentando e sorrindo para todo mundo que sorri para mim. Já teve vezes de eu chegar no final aqui doendo um pouquinho, mas eu adoro isso, eu adoro ter esse tempo, né? Não é sempre que eu faço isso porque a vida é corrida, mas eu adoro passear pelas ruas da cidade, receber o carinho das pessoas, cumprimentar, ir na feira, sempre que eu posso. Eu gosto muito disso em Itaituba, dessa tranquilidade, desse se sentir em casa. E isso não teria em outro lugar. Com certeza. André, tu acabou de falar também sobre a questão curso, jornalismo. E existe aquela grande polêmica ainda sobre a questão de jornalista formado, jornalista não formado. Nossa região aqui, nós acabamos por não termos condição de faculdade, nem de estudo. Muitos jornalistas acabaram se formando na prática, no dia a dia. O que você acha disso? Um diploma faz a diferença? É interessante? É relevante? Qual a tua opinião sobre isso? É relevante, sim. Eu formei em pedagogia, né? Para mim foi uma ótima oportunidade e além do que o currículo do pedagogo ele é muito abrangente, então isso eu coloquei na balança, né? Foi uma oportunidade que surgiu, eu abracei. Mas a graduação ela é importantíssima. Primeiro, eu acredito que o ideal seria ter uma graduação em qualquer área, né? Ou pedagogia, letras principalmente, que tem muito a ver com a comunicação, com a escrita. Mas é importante sim a gente buscar qualificação. No curso de jornalismo, melhor ainda, né? Qualquer profissional, qualquer área, a qualificação, o conhecimento acadêmico, ele é de suma importância. Eu prezo por isso, sim. E é tanto que estou buscando agora também para incluir mais no meu currículo também. Tem que buscar. Eu fiz administração, estou fazendo pós, mas eu já, na área de comunicação, talvez eu faça alguma coisa na área de marketing. Mas... Adoro, tenho vontade. Eu iniciei um curso de publicidade e marketing, muito bom por sinal. Na época acabei parando, mas quem sabe a gente retoma aí nesse movimento de internet que tudo tá fluindo, né? Eu sempre acho que conhecimento vale a pena. Com certeza. E nunca é demais também, né? No caso aí tu falou de andar numa avenida muito conhecida aqui na nossa cidade e falar com muitas pessoas. Isso acaba levando a um fato que a gente conviveu bem junto aqui, que é a questão de política, né? Você se candidatou. Foi só aquela vez, não foi, André? Teve outra vez que eu não lembro. Não, foi uma única vez. E aí tua experiência, André? Nós nunca conversamos abertamente sobre isso. Qual foi tua experiência de candidatar a vereadora aqui na nossa cidade? Não me falou que ia perguntar sobre isso. Não, fala se quiser. Se não quiser, a gente... Olha só, foi uma boa experiência, né? Pra gente conhecer os bastidores. Todo trabalho, todo movimento, todo sindicato, toda reunião de pessoas, ela tem os seus bastidores, né? E a política itaitubense não difere muito da política nacional, né? E a gente vê que eu vi
que o eleitorado ele ainda está muito cru, ele está muito lá atrás naquela política do assistencialismo, né? E é um vício, né? É uma cadeia. O eleitorado ele vai em busca do candidato, e ao passo que o candidato também vai ao encontro do eleitorado com assistencialismo. E eu realmente penso que é uma cadeia viciosa que é improdutiva para a política, né? Porque muitas das vezes o parlamentar, o vereador, enfim, a autoridade política, ela acaba realmente esquecendo do seu principal papel. E aí não precisa nem falar do cenário político nacional, né? Que a gente já conhece, que muita coisa poderia ser melhor. Só para reforçar, né? Você não entrou sozinho, seus amigos te deram uma pressãozinha. Mas assim, existia uma boa vontade, né? Existia uma boa vontade. A gente estava em cima de um projeto, né? Tinha um projeto e infelizmente não deu certo. Acho que felizmente, né? O felizmente, aí que tá. Tem um outro ponto muito importante. Às vezes, olha, um grupo como a gente, né? De jovens com ideias diferentes, se reuniu e fez um projeto. E esse projeto tem pouca aceitação. E depois as pessoas vão reclamar, né? Mas é o vício do assistencialismo. É complicado. E lutar contra isso, olha, quem é político sabe que é bem difícil. Andréia, nós somos amigos há muito tempo, e amigos de rua, né? Eu digo de rua porque você morava na mesma rua, a gente se cruzava, mas a gente não era muito amigo. Mas eu dentro da proposta aqui do podcast, eu quero sempre fazer uma pergunta que praticamente vai ser para todo mundo. Sim. Qual é a lembrança mais antiga que tu tem da tua vida? A mais antiga? A casa onde eu morava com os meus avós aqui na nona rua, né, nessa rua aqui que você está morando. O comércio do meu avô aqui, um pequeno comércio aqui na esquina da 13 de maio com a 11ª, né? Só 2 ruas. E aí eu ia lá pro comércio, o avô me levava pro comércio e ele me trazia, me colocava aqui no pescoço e eu vinha sempre segurando uma bolacha, uma coisinha, pitomba, eu adorava pitomba. Ele sempre comprava para mim e eu vinha pendurada aqui, né, do alto com ele vinha andando da 11ª para a nona rua. E são as imagens mais felizes da minha vida, que eu lembro realmente até hoje, né? Era maravilhoso vir com ele lá do comércio para casa. E depois, quando eu cresci mais um pouquinho, isso 3, 4 anos, quando eu cresci mais um pouquinho, as brincadeiras na rua, né? A gente brincava muito aqui nessa rua e era maravilhoso. E como é que era a menina Andréia? Eu? A menina Andréia era a mesma ali de até os 19, 20 anos. Magrela, bocuda, não levava desaforo para casa, às vezes brigava. Isso é de família, herdou de alguém? Isso é de família, a gente fala alto, a gente bate na mesa. Hoje eu já tô mais sociável, mas de vez em quando, se peitar muito em mim, a gente ainda faz um barraco. E Andréia, eu conheço tua irmã, né, e a tua sobrinha, a Andréia, a Sandra. E assim, muita gente confunde, né? Confunde. E aí já virou teve situações de vocês fazerem eventos, né? Dividirem eventos, né? Como é que é ter uma irmã dublê? Então, mas agora já na fase adulta, teve um período que é muito parecida, né? A altura, o andar, a voz, o gesticular. Demais. E aí teve um período que a Sandra cortou o cabelo e pintou mais ou menos no tom do meu, né? E ficou muito parecida. E muita gente cumprimentava, muitas vezes cumprimentou eu, chamando por Sandra, e inúmeras vezes cumprimentou ela, chamando por Andréia. E a gente tirava isso de letra, na verdade a gente sorria, era muito gostoso. O pessoal me confunde muito a voz, principalmente de máscara, né, com Joilton, meu irmão. Olha aí, agora no período da máscara... E aí eu fui na casa da filha dele aqui, e a filha dele pensou que era ele, né, o pai fez surpresa aqui, e a neta também pensou, né? Olha só. Mas só na voz, né, ele já na aparência não é tanto. E André, e assim, você trabalha com comunicação, assim, se você tivesse que escolher uma área da comunicação que para investir assim, qual seria?
Olha, eu sou de fazer tudo, sempre fui, né? Eu gosto muito de atender, eu gosto de ver a coisa fluindo com organização, sabe? Eu miro na perfeição. E por algumas vezes que eu me frustrei, foi porque enquanto equipe ou enquanto eu mesma, a gente não chegou próximo disso, né? Não que a gente seja perfeito, nós não somos, mas eu acho que a gente tem que mirar Como assim? no 10. Nós não somos perfeitos, André. A gente tem que mirar no 10 para ver se chega no 8. Se Com chegar certeza. no 10, ótimo, né? Então, o que me colocar para fazer, eu me proponho a fazer e eu quero fazer bem feito. Então, eu não tenho assim uma área que eu diga que se me colocar para redacionar um jornal, eu redaciono. Se me colocar para organizar um evento, eu organizo. Se colocar para apresentar, igual colocaram agora no jornal Cidade, né? Jornal da Manhã, do Márcio. A gente não foge da raia, não. E o que te frustra no dia a dia, André? O que te tira do sério? Me tira do sério? Já me tirou mais. Hoje eu sou uma pessoa mais contida. Eu busco ter sabedoria, mas realmente a falta de organização, limpeza, putitanga, limpeza assim, no ambiente de trabalho ou de casa, com alimento eu fico agoniada. Que bom que você tem algo aqui, mas com a pandemia, principalmente, eu acho assim inadmissível um comércio tá atendendo uma pessoa que atende, a mesma pessoa que pega no alimento, pegar no dinheiro e não ter, por exemplo, algo para higienizar as mãos. Então, essa organização eu fico um pouquinho frustrada. Falando na questão da higienização, nós estamos ainda no período de pandemia e o que você tira dessa... Nós estamos mais light agora, de certa forma, vacina, já tem mas ainda tem casos seríssimos. O que você tira de lição dessa pandemia toda que a gente tem passado? Então, a pandemia, ela dividiu o mundo, né? Em opiniões, dividiu o país, dividiu Itaituba, família. Dividiu família. Até hoje tem muitas pessoas que são totalmente contra a vacina. É claro que todo remédio que a gente toma tem contraindicação. E graças a Deus que desde a aspirina até hoje a ciência avançou bastante, a ciência trabalha assim ao nosso favor. A qualidade de vida, o tempo de vida das pessoas, a longevidade aumentou muito. E isso se deve a todos esses recursos. Então, uma pessoa que não tem nenhuma graduação, querer discordar da ciência, eu acho assim bem terrível, né? E aqui em Itaituba eu particularmente busquei usar máscara, higienizar. Ficou mais em casa, Fiquei na medida do possível. Na medida do possível, fiquei um período em casa. Estraguei um celular, estraguei uma bolsa, estraguei alguns sapatos, porque no início da pandemia, que era aquela loucura, né? Medo, pânico em todo mundo. Chegava em casa, tirava o que podia tirar na porta, álcool no celular. Nem precisa tudo isso, né? Basta fazer uma higienizaçãozinha. Tanto que eu estraguei um celular com isso, né? Então, eu tentei fazer meu melhor, né? Comigo, com a minha família e para contribuir com tudo. A gente fala essa questão, parece uma coisa do nosso tempo, pessoas contra a vacina, mas na história do Brasil, lá 1800, 1400, sei lá, 1800, teve a revolta da vacina, né? E isso no Rio de Janeiro, era a questão da gripe espanhola, e tinha lá o pessoal que não queria se vacinar. Infelizmente, eu vi uma pergunta esses dias sobre isso, sobre a questão de que, será que um dia vai acabar? Não, sempre vai ter. Sempre vai ter opiniões contrárias. E deixa ter o contrário, como acho que o Mário Sérgio Cortella, ele falou assim, a democracia não algo assim, não é o modo mais perfeito, né? Não é o meio mais perfeito, mas ela é o melhor que nós temos. Então, a sociedade, o planeta deve buscar melhorar essa forma de exercer a democracia. Então, ela não é perfeita, mas é o melhor que nós temos. Nesse período também da pandemia, né, não tem como a gente não ir por esse caminho, né? As religiões, elas acabaram colocando que é os sinais dos tempos e coisa e tal. E aqui no início da nossa conversa, a gente acabou falando um pouquinho,
André, você é uma pessoa religiosa, o que que você acredita? Eu acredito em Deus, primeiramente. Deus e na ciência, né? Eu acredito nisso, porque tudo foi criado por Deus. Você tem uma religião? Eu sou essencialmente católica, né? Eu tenho um carinho cultural muito grande pela religião católica, porque é onde eu nasci, cresci, e principalmente pelos meus avós, né? Mas Deus é único. Eu tenho amigos de várias religiões, né? Desde o espiritismo até várias igrejas evangélicas. Eu admiro muito as igrejas evangélicas, o trabalho social que fazem. Pessoas erradas tem em todos os lugares, na católica, na evangélica, no espírita, na umbanda, né? Então, eu acredito que Deus acima de tudo. Eu gosto muito de respeitar a questão religiosa. Hoje eu pratico uma filosofia, né, de meditar, de buscar crescer, de buscar se entender, olhar para dentro de si. A iluminação? A iluminação. Quem sabe um dia eu seja um Buda e viva de luz. Né? Eu tô lendo bastante sobre isso e é muito interessante a questão da meditação, de você, na verdade, se desapegar, né? A filosofia do soltar, que é uma filosofia budista. O que é soltar? Entendeu? É se desprender, né? E aí, quando a gente solta uma situação, a gente se torna mais leve emocionalmente, porque se eu quero esse celular, eu só vou ser feliz quando eu tiver esse celular, e aí a pessoa não tem, ela começa a se frustrar. Então eu busco a religião, busco Deus, junto com a ciência, dessa forma lógica de se entender, de olhar para si, de digamos assim, uma autopsicologia, porque é se entender. Se a gente se entendesse nossas emoções mais profundas, nossos pensamentos, sentimentos mais profundos, a gente talvez não precisaria de psicólogo, de analista, entendeu? Então, eu busco esse autoentendimento e com certeza Deus está em cima de tudo isso. André, somos amigos há muito tempo e não só eu, mas como outras pessoas falam, de que assim, você é uma pessoa muito alegre, sempre para cima, nós já trabalhamos juntos, acho que vi poucas vezes você com raiva e foi momentâneo. O que te faz no dia a dia? O que tu faz para manter a tranquilidade, esse teu pique, essa tua alegria? Qual é a tua gasolina? Qual é o teu combustível? Olha, eu sempre tive, graças a Deus, eu acho que eu nasci com fé, né? De não se entregar a situações desafiadoras, ou pelo menos de aceitar naquele período. Por exemplo, agora quando eu quebrei a mão, né, quebrei o punho, não tinha o que fazer, eu tinha que aceitar naquele período ali que eu precisava de cuidados. Graças a Deus teve esses cuidados aqui em Itaituba, né, especializado, deu tudo certo. E aí por um período, doeu, por um período doeu fisicamente, eu falei, poxa, eu não posso fazer isso agora, né? E aí tá, então vou ter que descansar, então eu vou meditar, vou ligar uma música, vou assistir um vídeo instrutivo, né? Eu acho que a gente tem que alimentar a nossa mente o tempo todo. Mente vazia, ela caminha para uma entropia psíquica, ela vai atrofiar, então a gente tem que exercitar esse músculo o tempo todo. Então eu busco fazer isso, não dá para ficar parado, se a gente fica parado a gente perde. Então se tem um tempo livre aqui na minha agenda, eu vou fazer alguma coisa. Se estiver muito cansada, eu vou descansar. Então, eu vou estar sempre fazendo alguma coisa. E aí, uma fórmula que eu vi recente, que pode ser tido como uma fórmula da felicidade, da iluminação, primeiramente, sentir o amor de Deus, alegria. Sentir alegria é essencial para a gente vencer. E aí trabalhar, estudar e ajudar. Eu achei muito interessante esse tripé que eu vi recente, né, numa entrevista, e eu tenho buscado seguir ele. Ele falou, eu acho que é essa fórmula aqui que eu tenho que seguir para lutar o bom combate, para ter resultado nessa vida enquanto eu estiver por aqui. Ajudar faz bem, André? Sim, faz. E outra coisa, a gente às vezes consegue ajudar. Eu vou falar por experiência própria e talvez muitas pessoas se identifiquem.
ajudar não precisa ser dar tudo que a gente tem e ficar numa situação também de precisar de ajuda. A gente pode ajudar com uma palavra, a gente pode ajudar a pessoa com um sorriso, um idoso, entendeu? Uma criança, cara, eu fico me sentindo mal quando eu vejo uma criança sorrir para um adulto e o adulto finge que nem vê. Não dá uma resposta. Não dá uma resposta. Cara, retribui o sorriso. E se a gente pode ajudar com algo, com ajuda financeira, com uma facilidade, às vezes. Por exemplo, chega muita gente, poxa, tá tendo uma rifa solidária, tu pode fazer no teu programa? Claro! O programa está aberto, é para isso, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, às vezes, tem ajuda que ela é quase uma obrigação, porque ela custa tão pouco pra gente. Eu compartilho isso, né, com você, eu te ajudei também em algumas situações. Recentemente, teve uma amiga minha que me procurou sobre a questão da cirurgia do sobrinho dela, e eu, sem grana nenhuma, disse assim, passa as informações que eu faço, a arte, ainda passo para algumas pessoas compartilharem. Eu descobri há muito tempo, Andréa, que esse tipo, eu falo isso para muita gente, parentes, amigos, me faz bem. É algo que me satisfaz muito ajudar. Claro, de Deus te dá uma retribuição na hora. E claro, obviamente, como você falou, não dá para ajudar todo mundo e não dá para você dar tudo, mas eu tenho a questão de dar atenção. Eu sempre falo que a criança e o idoso, elas querem a mesma coisa, atenção. Eu vou para casa da minha mãe lá e minha mãe gosta de contar história. Então, eu tiro 1 hora, meia hora, vou lá para casa dela 2, 3 vezes para dar uma atenção, para conversar. O período da pandemia piorou muito essa situação, mas a gente ia no portão, conversava. Então, eu acredito que isso é nossa, não tem preço. E acaba acontecendo, né, no meu caso, eu acredito muito na lei do retorno. Você planta amor, você vai colher amor. Então, você teve o caso da sua mãe, eu teve o caso dos meus 2 braços que eu quebrei. E eu sempre resumo essa minha situação da seguinte forma. Eu fui literalmente carregado pelos meus amigos quando eu mais precisei. Mas porque eu também plantei uma boa amizade. Mas eu não plantei na intenção de que, não, eu vou te ajudar porque tem que me ajudar. Não, eu ajudei porque eu queria ajudar. Uhum. E olha, de ser bem sincero, minha família ficou surpresa de tanta gente que me ajudou. Que bom. Eu fiquei surpreso de pessoas que eu não considerava amigos e me ligaram dizendo assim, fulano, eu só tenho 50 aqui, eu posso te enviar? Eu disse, pode. E a minha autoestima, mesmo não tendo essa abertura, ela sempre foi muito alta, porque eu acreditava de que eu vou sair dessa. Tem que ser. Teve um ranger de dente, um chorinho ali, em momentos isolados, mas tinha uma companheira ali para estar força. André, o que você almeja? Você é menina nova, né? Tem muito caminho pela frente. O que tu almeja futuramente, profissionalmente ainda? Sabe que eu não sei, Tonico? Acho que continuar trabalhando, fazendo o meu melhor. Tu pensa no amanhã? Eu não penso muito, não. Na verdade, nunca pensei, né? Eu achei que eu ia viver pouco, eu acho que eu já tô no lucro. É sério. Eu sempre achei que eu ia viver pouco. Não sei. Aí eu vivia intensamente. E agora com a pandemia? Eu vi a pandemia, eu falei, cara, olha só, quem me conhece convive aí, vamos conviver junto, vamos ser amigos, bater papo. No momento que a gente puder, vamos se divertir, porque na hora que eu for, primeiro que não tem como, chegou a hora, tem que ir, né? Não tem como dizer não. Mas eu tô preparada, a hora que chegar, chegou. Eu nunca pensei muito no amanhã, não. Eu vivo agora, eu vivo hoje, eu tento fazer o meu melhor hoje. Porque é muito incerto, a gente não sabe se vai estar aqui. Olha, eu fazia assim, toda vez que eu chegava na idade 00, redonda, né? Eu fazia assim, daqui a 10 anos eu quero fazer isso. Aí foi subindo, eu fui reduzindo os anos. Daqui a 5 anos. Eu nunca planejei nada, não. Mas eram planos assim, tipo, eu quero aprender uma língua, Eu vou fazendo, vai chegando, chegou pra me trabalhar na TV, eu tô aí há mais de 20 anos. Chegou pra mim ser funcionária pública, fiz o concurso, passei, tô aí também há mais de 20 anos. Agora tá chegando essa onda blogueirinha, o que for chegando eu tô indo. Agora tá vindo novos projetos na TV, né? Manda aí que o que a gente conseguir fazer, a gente faz.
E a minha vida é essa. Viver um dia de cada vez. Né? Pra que essa pressa? O Fábio Porchat, um grande humorista, ele fala o seguinte... Gosto de coisa boa. Ele fala Se o seguinte... puder viver tudo de bom hoje, eu vivo. Ele escreve, né? Aí ele falou o seguinte: eu já tenho um roteiro para quando eu for idoso e não tiver mais espaço nos meios de comunicação para mim, eu já tenho um roteiro para uma peça. Eu idoso. Não tem roteiro não. Mas a cabeça dele Não, mas pode ter certeza que enquanto eu tiver vida, eu vou estar fazendo alguma coisa. Eu não vou ficar parada. Eu lembro agora na pandemia, eu achei um exemplo, nossa, eu fiquei emocionado, inclusive. Era um senhor idoso na Inglaterra, já soldado, aposentado, e ele, com o andador dele, ele fez, eu vou andar todo dia aqui na frente da minha casa, tantos metros, tantas milhas, seja como for, e se eu conseguir fazer isso, eu quero que me ajudem financeiramente para me ajudar pessoas do Covid, né? Então eu fiquei vendo assim, eu sou esse idoso, eu sou o idoso que vai estar ali com o andador, seja como for, e vai estar assim, olha, eu não sei, minha mão não consegue mais fazer, acha que não, mas eu tenho uma ideia para uma arte aí para você fazer nessa campanha aí. Essa sou eu vou estar fazendo alguma coisa. Em última das hipóteses, se eu chegasse a ficar idosa, entendeu? Não tiver mais nada para fazer, ninguém mais me quiser em lugar nenhum, eu vou varrer a rua aqui, eu vou ajeitar essa rua, eu vou fazer alguma coisa. Eu sou dessas. Andréa, você... Hoje não tem como nós não fugirmos desse assunto, a rede social. Como é que é a rede social? Como tu enxerga a rede social no teu dia a dia? Olha, para mim que trabalho com o público, a rede social eu acho ela essencial. Eu acho ela essencial para qualquer empresa, porque ela tá ali, ela é uma vitrine, levando o teu produto, levando a tua prestação de serviço. Então, eu trabalho na TV, eu trabalho com comerciais, eu trabalho com cerimoniais, então eu estou vendendo o tempo todo de alguma forma a minha imagem. Então, eu busco alimentar as minhas redes sociais de uma forma profissional. Eu olho lá de forma profissional, eu respondo as pessoas educadamente, mas para mim é um trabalho, então eu olho profissionalmente, eu não bato muito papo, eu cumprimento as pessoas, eu tiro dúvida, eu dou informação, mas eu entro ali cumprindo o protocolo, olhei aqui, não tem mais nada, tchau, isso aqui é bobagem, não dá para mim perder tempo, fui. Tu é profissional, pontual. Eu faço a mesma coisa, hoje em dia eu já debati um pouquinho, mas muito pontual e fui bem sincero, assim, olha, não gosto das minhas postagens e tal, é só cair fora, não tem... Democracia, é o melhor que nós temos, entendeu? Então cada um publica o que quiser, essa briga política aí eu acho ela desnecessária, se cada um já escolher um lado... A gente não vai conseguir mudar a opinião do outro, não funciona dessa forma. Brigar não é produtivo. Discutir não é produtivo, assim. A questão, eu particularmente não... Eu digo discutir do ponto de vista que está hoje, sim, que a gente vê muita agressividade dos dois lados, né? Porque polarizou muito. Quando ou é esquerda ou é direita. Ou é esquerda ou é direita. Quando é um debate saudável, ele é produtivo. Agora, o ponto que chegou essa discussão hoje não é produtivo, cara. Não adianta. Ninguém vai mudar a opinião do outro, cada um tem o seu, é igual religião, time de futebol, tem que respeitar. E qual vai ser o futuro da TV aberta, Andréa Siqueira? Isso aí é uma incógnita. Se eu soubesse a forma, eu ia vender. Se vira, Andréa, responde. Ia ganhar muito dinheiro, né? O mundo está em transformação, a gente tem que seguir o fluxo, tem que surfar na onda. A onda agora é essa, entendeu? Aqui a gente está dividido e a gente tem que surfar nessa onda. André, e agora uma pergunta muito difícil para ti. Jade ou Arthur? Jade ou Arthur? Cara, é difícil, olha. Eu tô brincando, na verdade. Não, mas eu acho que a Jade já tá bom, já deu para ela sair. Tu curte reality show, André? Muito pouco. É muito pouco. O que você acha, André, de reality show? Eu acompanho. Porque acaba esse assunto, eu tô fazendo essa ligação, é TV aberta. É TV aberta. O reality show ainda é vinculado à TV aberta e foi uma fórmula que, de certa forma, deu um up. Deu um up, é verdade. E tanto tá indo da TV aberta para rede social e vindo da rede social para TV aberta. Tem um movimento aí, né? Eu digo a repercussão dos realities.
Eu sempre acompanhei por alto, então eu passo na TV, na frente da TV, aí eu dou uma olhada, tá, os personagens, eu vou embora, eu não tenho saco para sentar e assistir. E aí eu vejo a repercussão na rede social, então eu vou acompanhando, na verdade eu acompanho para me atualizar, entendeu? É um assunto do momento para me atualizar, mas não é um lance que eu curto muito não. Baseado nisso aí, como é que tu se atualiza na tua área de comunicação? Fora reality show, como é que tu se atualiza? Tu lê, tu assiste, o que tu assiste quando tu não tá fazendo nada? Eu assisto tudo que eu posso, entendeu? Eu assisto TV, um pouquinho de TV aberta, eu fuço tudo na internet, portais, lê? YouTube, leio. Hoje eu leio muito no celular, né? Eu tenho pouco livro físico já, até gosto, tenho alguns, mas eu realmente me adaptei ao e-book, entendeu? E no audiovisual, o que tu assiste mais? Séries, documentários, jornais? Um pouco de tudo. Na verdade, eu dou uma pincelada só para me antenar. Eu não consigo... São poucas as séries que eu paro para assistir. Falta de tempo ou paciência? Falta de tempo. Porque eu tô sempre correndo, saindo da TV, vai para algum lugar, vai fazer cerimonial, vai fazer comercial, vai atender um cliente. E aí, quando sobra um espaço na agenda, eu vou sentar com os amigos, beber alguma coisa, jogar a conversa fora. Aí eu esqueço o celular, rede social, tudo. Andréa, você trabalha com educação e você é pedagoga. Você nunca quis trabalhar mais especificamente com educação, professor, algo nesse sentido? Não, eu nasci dentro de uma escola praticamente, né? É tanto que eu fugi um tempão da pressão da família, faz pedagogia, vai ser professora, e acabei caindo na pedagogia. Fiz a graduação em pedagogia, mas eu nunca pensei em dar aula, não. Eu admiro muito o professor, admiro muito o profissional da saúde, mas o professor é muito extenuante ser professor. E eu falo isso porque eu conheço a sala de aula. Então, não é algo que eu queira para mim, que eu quis e nem queira para mim. Acho que eu estou no segundo... dom também, né? Eu estou no segundo relacionamento e com professora, né? Então, não tem como fugir, tem irmãs também. E realmente é uma profissão fora da desvalorização, né? Poderia ser, deve ser melhor valorizada, porque realmente ser professor é extenuante. Tô falando da nossa realidade que eu conheço, a brasileira, da nossa cidade, com esse movimento muito rápido do mundo, com a tecnologia, cada vez menos as crianças têm que ter na escola, a educação tem um desafio aí de se reinventar, agora na pandemia tentou fazer isso, então é extenuante ser professor. Concorrer com o celular é muito difícil. Muito. Com as telas, as chamadas telas. Isso. Andréa, você, voltando ao nosso assunto central, comunicação, que a educação não deixa de ser, a questão da comunicação, hoje em dia, hoje não, já faz algum tempo que o jornalismo, de certa forma, tem trabalhado muito e incansavelmente para combater as fake news, as notícias falsas. No teu dia a dia, como é que tu... Por mais que você não esteja à frente de um jornal, você está mais apresentando, tem toda uma produção por trás, mas como é que tu enxerga, como é que tu se desvia dos fake news, como é que tu faz para fugir dessa praga da comunicação? Gente, a fake news realmente virou uma praga, né? É uma praga e ela cresceu desde quando ela surgiu, né? E o que acontece para ela difundir tão rápido? Hoje, as pessoas participam muito ativamente do processo de comunicação, porque isso aqui é uma ferramenta de trabalho e de divulgação em massa. Então, rapidinho, nos grupos de WhatsApp, dissemina. Qualquer pessoa que flagrou um acidente aqui, ela faz uma foto, ela faz um vídeo, ela joga nos grupos, ela dissemina a notícia. Então, de certa forma, todo mundo virou um pouco repórter, né? E isso acaba ajudando um pouco as fake news, porque uma pessoa pega e joga um vídeo aqui, ela não tem aquele cuidado de jogar a informação correta, ela só joga o vídeo. Aí daqui a pouco outro pega e compartilha e diz, olha, não, foi hoje, foi em tal cidade. E daqui a pouco a gente vê que não é.
E ainda onde que eu te digo que a credibilidade da TV ainda conta muito e tá um ponto a favor. É que as pessoas, quando duvidam da notícia, elas vão verificar, muitas vão verificar realmente ali. Hoje o Google faz muito isso, o pessoal vai verificar a veracidade da notícia, mas o principal meio de credibilidade para essa notícia eu ainda vejo a TV, né? Então, a fake news está aí, ela dá dor de cabeça para todo mundo, para os governos, para as empresas, para os meios de comunicação, e o nosso papel de todo mundo, da sociedade como um todo, é combater. Tu já foi vítima de fake news, André? Acho que não. Ah, não, falaram que eu sofri um acidente, mas engraçado, foi antes desse boom da internet. Eu lembro daquele lá no passado, do programa Notícia de Sábado, que você tem que fazer uma cirurgia e as pessoas estavam falando... Ah, foi antes desse boom, falaram que eu fui colocar silicone, né, colocar prótese, que eu nunca coloquei, só fiz a lipo. Qual era a cirurgia? Era que tu tinha que fazer de emergência? Foi de apendicite? Apendicite. E eu quase morri. E as pessoas achando que era silicone. Mas uma vez teve uma fake news antes de existir a fake news, né? De ser reconhecida. De ser reconhecida. Alguém falou em algum lugar, numa rádio, e outras pessoas reproduziram, né? Que eu e o cinegrafista Johnny Alves, a gente tinha sofrido um acidente na rodovia Transamazônica. E nesse dia a operadora de telefonia tinha saído do ar, estava fora. E a gente saiu da TV e passamos em algum lugar, estávamos indo registrar um festival folclórico aqui no Chapéu do Povo, né? E estava rodando a notícia de que a gente, do boca a boca, que a gente tinha sofrido um acidente com um caminhão madeireiro. Ou seja, a perspectiva de escapar era pequena, né? E a gente não sabia disso, porque estava fora de área, o povo ligava pra gente, estava fora de área, né? Da operadora oposta. E aí, quando nós chegamos no Chapéu do Povo, lotado, as arquibancadas, os grupos folclóricos já se apresentando, aí todo mundo olhou pra gente assim, o irmão do Dionei, professor Paulinho, chegou lá e abraçou ele. Puxa, mano, tu tá bem, não sei o quê. E a gente sem entender nada. E nisso, o nosso colega, o Marquinhos, que estava aprendendo a filmar, estava tentando ingressar ali no ramo de cinegrafista, ele já tinha pego a câmera e ido lá na Transamazônica, né? Na curva aqui. E aí ele voltou na TV, porra, mano, eu acho que já foi lá pra Pedra do Sesp, porque não tem nada. Não tem nenhum corpo lá na Transamazônica. Meu Deus do céu, olha, é complicado. Fake news brava. Eu, no caso, quando aconteceu meu acidente, eu até penso muito em fazer um trabalho, uma palestra sobre isso, que é a questão administrativa. E eu administrei tudo. Eu caí, aí passou uma vizinha, me viu, aí ela ficou comigo, aí passou uma outra vizinha da minha mãe, eu olhei pra ela e disse assim, não conte pra minha mãe, a Nenê, do café, não conte pra minha mãe. Agora desse teu acidente? Não conte pra minha mãe, deixa que eu conto, sabe? Aí eu liguei pra Laura, tranquilo, do hospital, já tinha sido sedada, e disse assim, Laura, eu sofri um acidente, eu gostaria que fosse lá na casa da minha mãe, ela tava recém conhecendo a minha mãe, e contasse pra ela, eu estou bem. Não estava, né? Tava todo... Quando a minha mãe e ela chegaram no hospital, que me viram em cima da maca, todo ensanguentado, que eu estava... Mas Deus, a gente tem que, sabe? Então, assim, imagina se chegasse um fake news dado como esse, assim, olha, o seu filho... Então, você tem que se preparar. Andréa, nós estamos já caminhando aqui para o encerramento, e assim, nós estamos no meio agora da internet, com essa tendência de podcast. Eu sou... consumidor de podcast antes dessa tendência de audiovisual, mais áudio, até hoje ainda sou. É um tipo de mídia que eu sempre considero um conhecimento que minha esposa, ela não tinha conhecimento, ela aprendeu a ouvir podcast por minha causa, e hoje ela vai limpar a casa, lavar a louça, ela ouve vários podcasts, principalmente na área de educação. E assim, essa tendência que tá tendo, né, de podcast, de coisa e tal, tu acompanha isso, tu disse que rapidamente tu vê, mas tu acompanha esse processo, o que é que tu acha?
Bom, eu acompanho o movimento de crescimento. Eu vejo que cresceu, que tomou uma nova roupagem, né? E acaba sendo mais uma ferramenta de comunicação. Que hoje a internet está aí nos forçando a se comunicar e nesse processo de aceleração que o mundo vive, né? Então eu acompanho, eu percebi esse movimento, não curti antes, né? Então acompanhava assim muito de longe, como eu acompanho muita coisa, eu gosto de estar vendo o que está acontecendo no mundo. Tu sabe o que é, mas não curte muito, né? Assim, não ouve, não consome muito. Não consumo muito, não, nunca consumi muito. Então eu vejo o movimento e percebi que veio, cresceu um pouco mais, né? Ele ganhou uma dimensão maior, inclusive ganhando novos personagens, apresentadores, pessoas que são influência hoje na internet, nas redes sociais, elas estão aderindo a essa onda, né, do podcast. Então eu percebo esse movimento de crescimento, de nova roupagem. Eu acompanho tudo isso, como eu te falei, eu tento estar antenada e acompanhando todos esses movimentos que o mundo que tá rolando no mundo, né? Com certeza. E basicamente no mesmo assunto que a gente trabalhou recentemente, teve um caso bem grande de um cancelamento de um apresentador de um podcast, sei se tu ficou por dentro da questão do nazismo, né? Que ele falou que deveria ter um partido e tal. E o que você acha dessa questão de cancelamento na internet? Então, aí porque está vinculado especificamente à internet, não tem como fugir disso. Está vinculado. Na verdade, esse é um assunto, só esse assunto ele é aí para horas de debate, né? Por quê? Porque as pessoas elas adquirem uma coragem aqui em rede social, na internet, que elas não têm pessoalmente. Então acaba sendo uma fuga, uma forma de gritar, entendeu? Então as pessoas gritam aqui as suas insatisfações, elas gritam a sua arrogância em cima de outras. É tanto que tem gente que você vê, isso alguns casos que você conhece, que mal falam e elas vão para a rede social, elas detonam. Então a rede social virou um meio de se expressar muito democrático, as redes sociais, a internet, né? E algumas pessoas usam isso de forma muito violenta, que eu comparo que era quase como que se ter uma arma. Então as pessoas ameaçam, elas xingam e elas cancelam outras. É um linchamento, né? É um linchamento social, é um linchamento ali de mídia. E muitas pessoas são canceladas. Então, é a cultura da paz. A cultura da paz que a sociedade viu tantos movimentos na rua pedindo paz, hoje pedindo pelo fim dessa ignorância que está tendo aí contra a Ucrânia, sabe? Rússia e Ucrânia. Então, esse movimento de paz que ele já aconteceu há décadas, há centenas de anos lá atrás, em diversos períodos da sociedade, ele precisa começar a ser cultivado e incentivado na internet também, porque a internet ela não é um território sem lei. Com certeza. Andréia, temos um programa, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Espero contar com você em outros momentos também, né? Quando tiver outros projetos aí pra gente conversar. Ou simplesmente pra gente sentar e matar a saudade de conversar. Da próxima vez, com certeza, vai ter um suquinho, vai ter alguma coisa. Bora pôr um vinho nesse podcast, deixar esse podcast mais quente, entendeu? Mas com certeza, um queijinho, tá? Andréia, muito obrigado pela sua participação. Também. E espero, sinceramente, que mais sucesso pra ti, né? Amém. Sucesso para nós, paz, saúde, alegria, prosperidade em todas as áreas de nossas vidas, de quem está nos assistindo. Sucesso no teu podcast aí, no canal que você vai abrir no YouTube. Quem quiser me seguir lá no YouTube, a gente tem algumas notícias, Andréia News, tá lá também. Fique tranquilo que na descrição desse podcast eu vou colocar link pro teu canal, pra tua rede social. Não se esquente com isso. E eu peço pra galera que tá curtindo, que chegou até aqui, que faça 3 ações relacionadas aqui. Se você gostou desse vídeo, você curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá? É isso aí. E até o próximo Trapiche Podcast. Valeu, sucesso. Obrigada, Tonico.